Olá pessoal, tudo bem? Vamos criar aqui um projeto, né, do Arduino, um projeto bem simples, né? É mais conhecido como o projeto Blink, então da área conhece bastante, né, esse tipo de circuito. É um circuito simples que a única coisa que vamos fazer é ligar um LEDzinho, tá? Mas juntamente com o Arduino. Então aqui eu estou já na tela de entrada do Tinkercad. Eu vou criar um projeto, então clique nesse ícone aqui, criar. No caso aqui, ó, vamos criar um circuito. Pronto, então aqui está a área, né, de desenvolvimento de projetos, né, do Tinkercad para Arduino. Bom, bem, o que eu vou precisar para esse projetinho? Bem, vamos precisar, ó, de uma plaquinha Arduino, então vamos tirar um Arduino. Vou usar uma placa, né, uma protoboard, tá? Não é necessário, mas já facilita bastante as ligações nossas, tá? Vou precisar também um resistor, né, e um LEDzinho, tá? E agora a gente vai posicionar ele na protoboard e fazer as ligações, ok? Então, lembre-se que no caso do LED, ele tem duas perninhas, né, dois terminais. A terminal esquerda aqui é o cátodo, o terminal direito é o ânodo, tá? Eu vou posicionar ele aqui, ó, na protoboard, por exemplo, né, essas duas linhas aqui, ó, de conexões. Bom, eu vou ligar o nosso resistor. Não, esse resistor aqui é um resistor de 1 kΩ, tá? Para a gente aqui vai servir, né? Eu vou conectar esse resistor, né, no terminal do cátodo do LED, né? E o outro terminal, né, do anodo, eu vou ligar no pino 2, né, um pino 2 lá do Arduino, tá? Então, clico aqui, né, e vou puxando aqui, ó, segurando, vou puxando e vou conectar no pino 2. Pronto, tá aí no pino 2, ok? Legal. Que mais que eu vou precisar? Bem, vou precisar fazer as ligações, né, do terminais da fonte. Então, ó, nesse terminal negativo aqui, né, eu vou colocar o terra. Ó. Tem dois terminais de terra, pode ser qualquer um deles, tá? Vou escolher esse daqui, ó. Aqui, né? Então cliquei, seguro, puxo a linha e conecto, né, nesses pinos da trilha de terra aí da protoboard. Vou ligar a fonte, né, o terminal positivo, 5 volts. Então tá aqui, então cliquei, puxei e vou ligar agora, né, nesse segundo pininho aqui, né, da trilha positiva. Opa, cliquei. Pronto. Tá? Agora só vamos dar uma ajeitada nesses fios aqui. Por exemplo, ó, esse fio que eu acabei de colocar do terminal positivo, né, como ele já está selecionado, né, está em contraste aqui, eu vou aqui, ó, né, e vou mudar a cor dele. Então, vou colocar a cor vermelha. Vou posicionar ele melhor, então vou criar aqui um ponto, né, de conexão, ó. Então, ó, cliquei, dois cliques, clico, né? Vou clicar mais um aqui, né, para ficar ele bonitinho. Pronto, tá? No terminal negativo, clico nele, vou pintar ele de preto, né? E vou fazer de novo, né, as conexões, ó. E mais um terminalzinho aqui, ó. Tá bom? Pronto. Tá, então, ó, o terra está conectado nessa trilha, né? E os 5 volts conectados nessa trilha. Tá vendo que o nosso resistor, né, tem um terminal aqui, ó, no terra e outra ponta terminal ligado no cátodo do LED, tá? A saída do outro terminal do LED, né, o anodo, eu vou ligar no pino 2. Então, ó, eu vou dar deixar ele como verde mesmo, né? Só vamos ajeitar ele aqui, deixar ele bonitinho. Clico novamente aqui. Clico mais uma vez. Puxo. Legal. Pronto. Ok? Então, a parte da conexão está tudo perfeito. Então, quando esse pino 2 aqui, ó, estiver em nível alto ou nível high, né, eu estou jogando 5 volts, né, no anodo do LED, tá? Que depois, ó, passa pelo LED, passa pelo resistor e vai para o terra, ou seja, faz a conexão
né, do LED na fonte, portanto esse LED deve acender. Bom, quando o pino 2 aqui, ó, tiver um nível low, né, baixo, tá, eu vou desligar, né, o LED, então o LED fica apagado. Ok? Bem, agora vamos trazer um pouquinho para cá. Agora nós precisamos codificar isso. Tá? Então, por exemplo, por que codificar? Porque eu quero colocar, né, na hora que ligar, eu quero que esse terminal aqui, o pino 2, ele fica hora nível high, né, e depois de algum tempo nível low, né, para fazer um pisca-pisca nesse LED. Então, bem, então eu preciso codificar isso. Então, como é que a gente vai fazer a codificação? Ó, nós vamos vir aqui, ó, nesse ícone aqui de código, você clica nele. Tá? Existem três opções aqui de você fazer código, né? Ou faz por blocos, né? Tá? Ou faz por texto, né? Então deixa eu colocar aqui, tá? Então aqui eu tenho um código em C++, né? Ou você pode ter os dois casos aqui, ó, né? Então, de blocos, né? E de texto, tá? Eu vou fazer por enquanto, né, só o de texto, tá? Então, só o de texto, que é a forma mais comum, né? Tá? Para a gente digitar. Bom, então vocês estão vendo que já tem um código pronto aqui, né? Esse código pronto aqui, né, eu posso até executar ele. Tá? Vamos ver o que vai acontecer, né, com esse código pronto, né, onde eu nem cheguei a codificar, né, e vamos ver se alguma coisa acontece no circuito. Então, ó, eu vou clicar aqui no botão iniciar, né, e aí vamos ver, não deu nenhum erro. Agora, o que está acontecendo? Então vocês notam aqui na placa do Arduino, ele está ligado, tá vendo? Esse LEDzinho de on, então ele está ligado. Agora tem um outro LEDzinho esquisito, né? Esse com L aqui, ó, ele está piscando, tá? Ele está piscando, então, ó, liga e desliga, liga e desliga. Esse é o que a gente chama de LED incorporado, tá? É um LED que já faz parte, né, da placa Arduino e está conectado nesse, né? Está ligado nesse pino 13 aqui, tá bom? Bem, em termos de projeto, o que a gente pode fazer? Ó, vamos vir lá no código do projeto. Eu tenho aqui a função setup, né? Então essa função setup, ela tem a tarefa de fazer a configuração do circuito, né? Como é uma configuração, ela é feita apenas no início, né? Uma única vez, né? E aqui eu tenho esse comando, o pin mode, tá? O pin mode, ele define, né, o modo daquele pino. Então, ó, pin mode, mas qual pino? Então, ó, o primeiro parâmetro aqui da função, esse LED built-in. Tá? O LED built-in é justamente esse LEDzinho incorporado do Arduino. Tá? E ele vai ser configurado aqui, no caso desse LED, como saída, ó, output. Bom, então, setup configura o LED incorporado, né, como um LED de pino de saída. Tá? E vamos ver agora a função loop. A função loop, né, tem esse nome de loop, ou seja, ele vai fazer, né, eu vou executar essa função infinitas vezes. Então, começa, termina, recomeça, termina, recomeça, termina, e fica assim, tá? Quando a gente quando desconectarmos o Arduino. O primeiro comando que aparece aqui, ó, é o digital write. Não, digital write. Digital write significa escrever, né, no pino digital. Tá? Não, pino digital. Existe outro, né, uma outra função para escrever no pino, mas é no pino analógico, tá? Então aqui vai aparecer, em vez de digital, vai aparecer analog, né, write, tá? Mas por enquanto vamos usar só os pinos digitais. Então, eu vou escrever no pino digital, mas qual pino digital? Então, aquele chamado de LED built-in, né? Ou seja, um LED incorporado. Né? E o que eu vou escrever nesse LED? Ó, na verdade, não vou escrever, né? Eu vou jogar lá um nível high, né? Ou seja, ó, vou colocar 5 volts naquele pino. Tá? Quando eu coloco 5 volts nesse pino, o LED vai acender. Tá? Em seguida, o que acontece com o outro comando? É o delay 1000. Tá? O delay ele dá um atraso, ou seja, ele deixa o circuito, né, durante um tempo em repouso por quanto tempo, né? 1000 milissegundos, ou seja, um segundo. Tá? Depois de um segundo, né, ele vai vamos executar o terceiro comando, que é o digital write, né, o mesmo comando do primeiro aqui, né, no mesmo LED, ó, no LED built-in, né, só que agora, em vez de colocar nível high, eu vou colocar nível low, ou seja, nesse caso, o LED vai apagar.
tá? E vai ficar apagado por quanto tempo? Ó, vai ficar apagado por um tempo de 1 segundo, um delay de 1 segundo. Tá? Quando chega nesse flash start, terminou a função loop. Mas o Arduino vai fazer com que ele retorne aqui para o início do loop e começa tudo de novo. Tá? Então, ó, vai acender o LED depois de 1 segundo, vai apagar o LED depois de 1 segundo, né? Ele termina a função, mas retorna na entrada que vai, né, de novo acender o LED, depois apagar o LED, acender o LED, apagar o LED, sempre com intervalo de 1 segundo. Ok? Né? Então vamos ver, né, o que, então era isso, na verdade, né, o que estava acontecendo com esse LED, né, que faz parte da placa Arduino. Tá? Bem, eu vou parar a simulação porque agora eu vou colocar, né, vou incorporar, fazer as peças que nós componentes que nós colocamos funcionar. Tá? Então no meu caso aqui, ó, eu não vou estar me importando com o LED incorporado, eu quero acender esse LED que eu acabei de colocar aí. Bom? Bem, então o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou dizer que esse LED, né, ele tá, o terminal anodo dele está jogado aqui, ó, no pino 2. Tá? Então eu vou definir aqui, ó, em vez de colocar LED built-in, eu vou colocar aqui, ó, 2. Tá? Então eu estou dizendo o seguinte, ó, que o modo do pino 2 vai ser como output. Tá? Então isso eu vou manter. Bom, bem, no loop aqui, ó, em vez de eu escrever, né, no LED built-in, eu vou escrever no pino 2. Tá? Então vou colocar pino 2 aqui. E a mesma coisa aqui embaixo. Ok? Legal. Então mantive o mesmo programa anterior, só mudei aí, né, quem é o LED que a gente está trabalhando, tá? Vamos executar a simulação. Olha lá, tá? Começou, ó, o LED, né, o LED está acendendo, apagando, acendendo, apagando, acendendo, apagando. Então, tá? Uma outra forma da gente executar isso, né, é usando algumas variáveis. Então, ó, né, para quem a gente vai ver uma parte de programação do Unity Curso, mas eu posso pelo menos adiantar o seguinte, ó, eu posso aqui criar uma variável que é do tipo inteira, tá? Então, ó, int, tá? Eu vou chamar essa variável, né, de PLED, tá? PLED com LED maiúsculo, né? E vou dizer o seguinte, ó, que o PLED, né, ele é inicialmente igual a 2, né? E vou colocar um ponto de vírgula porque eu terminei de executar essa atribuição. Então, eu criei aqui, ó, uma variável chamada PLED, tá? Ela é do tipo int, ou seja, inteiro, e o valor inicial dele, ó, eu já coloquei ele como igual a 2. Bom? Tá? Então, ó, agora o que eu vou fazer? Ó? Onde eu escrevi aqui o pmode 2, né, eu vou escrever o que? PLED. Tá? E a mesma coisa aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, PLED. E a mesma coisa embaixo, PLED. LED. Tá? Então, a única coisa que eu fiz agora, né, criei uma variável chamada PLED, associei ela no valor 2, né, e troquei lá nos comandos pmodes, né, onde tinha lá, né, o 2, eu coloquei o PLED, né, e no digital write também. Bom, vamos executar de novo a simulação, vamos ver o que acontece. Olha lá, tá vendo? Ó? Né, o LED está acendendo, apagando, acendendo, apagando. A mesma coisa que a gente fez no anterior. Certo? Tá? Então, dessa forma aqui, a gente pode fazer o seguinte, olha, sei lá, né, a tua placa Arduino tem o pino 2 aqui está com problema. Bom, bem, tem problema, gente. Se o pino 2 está com problema, mas os outros pinos estão perfeitos, então, por exemplo, eu vou trocar o pino 2 aqui, né, eu vou colocar lá no pino 7, ó. Joguei lá no pino 7. Tá? Bem, lá no código agora, né, já que eu troquei a conexão, né, do anodo do LED, então eu tenho que mudar aqui, ó, PLED não é mais o pino 2, tá? Pino 7. Ok? E o resto do código? O resto do código você não mexe nada, tá? Então essa é uma das vantagens de usar variáveis, que quando a gente não tinha variável e coloquei o 2 direto aqui, né, eu tinha que trocar, né, o 2 por 7 aqui e aqui, ou seja, 3 comandos que eu tinha que alterar. Dessa forma, criando a variável, né, basta apenas trocar o valor inicial da variável e pronto, né, tá tudo perfeito. Então, ó, checamos isso, iniciando a simulação, tá lá, né, tá de novo, né, acendendo e apagando.
ok? Esse é o primeiro projetinho, né? O primeiro projetinho, né, do Arduino. É um projetinho clássico, né? Tradicional, né? Que todo bom iniciante em Arduino, né, deve aprender a fazer. Tá? Tanto usando o LED, né, incorporado, como um LED externo. Pessoal, a última coisa que eu gostaria de falar é como é que a gente dá um nome para esse projeto, tá? Então, ó, no caso do Tinkercad. Então, olha só aqui, no canto superior esquerdo, né, do lado do ícone do Tinkercad, está aparecendo aqui esse nome, ó, Powerful, né? O Pirano. Esse nome é um nome que é dado pelo próprio Tinkercad. Então, se eu quiser definir um nome, né, pessoal, um nome próprio, então eu só clico aqui, né, e coloco o nome que eu quiser. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Projeto Arduino, né, traço circuito Blink. Bom, tá? Então essa aqui é a forma da gente mudar, né, o nome do projeto para ficar uma coisa mais personalizada. Ok, então? Tá? Então, até a próxima, né, e bons estudos, gente. Tchau.